Fernando Seabra é o novo técnico do Cruzeiro. Seabra voltando, né, galera, para a Toca da Raposa. Era o técnico da base do Cruzeiro. Comandou no ano passado na reta final junto com o Paulo Autuori. Eu tenho uma opinião sobre esse retorno aí um pouco polêmica, mas quero também que vocês comentem aí a opinião de vocês, o que vocês acharam desse retorno do Seabra, que na minha visão é um bom técnico, mas tem uma coisa que me deixa muito preocupado, mas é preocupado mesmo, não é pouco preocupado não. O Seabra é um bom treinador, tem uma boa visão de jogo, na base geria bem o elenco, não tinha esse problema. Só que para mim, o que tem acontecido no Cruzeiro ultimamente é que o treinador não tem o respaldo que ele tinha que ter, ele deveria ter. Vou dar um exemplo do Pepa. Pepa me parece, por todo o contexto que se gerou naquela época, que quando o Pepa fez algumas coisas, tomou algumas decisões, o Pepa perdeu força e não teve aquele respaldo que ele precisava para a diretoria dar aquele suporte para o treinador, e a gente precisa disso, porque senão a gente vai ficar trocando de técnico 3, 4 vezes por ano. E onde que isso vai parar? A gente tem péssimas lembranças disso, nunca deu certo isso no Cruzeiro. Então, o treinador, ele tem que ter o respaldo da diretoria para fazer as mudanças que ele precisa. Vou dar um exemplo. Se o Seabra chega hoje no Cruzeiro e fala: hoje eu vou fazer um teste, a partir de hoje eu vou fazer um teste com o Otávio no gol. Vou dar um exemplo de um outro jogador. Vou tirar o Arthur Gomes, vou colocar o João Pedro. Eu nem estou falando do Anderson. Vou dar um exemplo que ele vai querer integrar alguns jogadores da base. Ele vai ter o respaldo da diretoria para isso, porque o elenco pode chiar. Todo mundo gosta do Cabral. E se o elenco começar a chiar lá, será que vai vir um diretor e vai falar: mas vai tirar o Cabral? Mas o Arthur Gomes... Não, ele tem que ter o comando total do elenco. O elenco tem que ser responsabilidade dele. Ele que tem que tomar as decisões. Se for para isso que está trazendo o Seabra, eu acho que tem grandes chances de dar muito certo. O mais provável é que dê muito certo, porque o Seabra conhece o Cruzeiro, a instituição, a torcida do Cruzeiro, conhece o elenco quase todo, ele conhece os jogadores que estão aí, então a chance de dar certo é muito grande, só que ele tem que ter o respaldo da diretoria, tem que ter um diretor para chegar e bater na mesa e falar assim: vocês não adianta vocês ficar de cochichinho aí não, que aqui quem manda é o Seabra, e quem não tiver de acordo é rua. É isso que tem que ser, não dá para ser como foi com o Pepa. Mas no último jogo a culpa foi do Larcamon. O Larcamon mexeu mal, realmente. Ele mexeu muito mal. Ele mexeu muito mal. Mas espera aí. O Cruzeiro tomou um gol de cabeça dentro da área pra um cara desse tamanho. Com 3 zagueiros. Cara desse tamanho, ó. Subiu lá e fez gol de cabeça sozinho. Sem ninguém marcando ele. Com 3 zagueiros dentro de campo. Tá errado também. A culpa é do jogador também. A culpa do técnico tem que ser responsabilizada, e foi demitido, mas o jogador também, pelo amor de Deus, gente. Você tomar um gol de cabeça, o cara desse tamanho subiu lá na área de cabeça com 3 zagueiros dentro de campo. Isso não pode acontecer, gente. Não pode ficar assim não, gente. Pra que vocês estão pagando o salário em dia? Porque você paga salário em dia não é porque é o seu dever e para você poder cobrar dos jogadores de uma forma mais dura, porque você está pagando o salário em dia, você está oferecendo uma boa estrutura, então você pode cobrar, não pode? Não é para isso que é feita essa mudança? É por isso que a diretoria do Cruzeiro trabalha assim, pagando tudo em dia, tudo certinho, pelo dever e também para poder cobrar quando for necessário. E essas cobranças eu não estou vendo sendo feitas. O importante é o Cruzeiro, não é jogador X, jogador Y e tal, porque no final das contas, às vezes você fala: não, aí o Cruzeiro corre o risco de perder dinheiro com o investimento de um jogador ou outro, perde muito mais se o Cruzeiro vai para uma segunda divisão. Aí a gente perde sim, porque nessa troca-troca de treinador, o mais próximo que a gente fica é da segunda divisão, infelizmente.
essa troca de treinador, o ano passado, a gente passou perto. E agora eu vou falar pro torcedor também. Já falei da diretoria, falei do elenco, dos jogadores e nós. Se o Seabra perde o clássico contra o Atlético, vocês vão pedir fora Seabra? Se ele perder o clássico e pedir fora Seabra, então não adianta. Então, aí a gente vai estar cometendo o mesmo erro da diretoria. A gente que é torcedor também vai ter um papel importantíssimo nessa mudança aí. Porque a gente vai precisar dar confiança pro trabalho do Seabra. A gente vai ser fundamental para essa chegada do Seabra. E outra coisa, o Seabra é um cara que conhece a história do Cruzeiro, ele conhece a torcida do Cruzeiro, ele conhece o Cruzeiro. E não precisa ser um Guardiola, um Mourinho, igual a galera tava pedindo, um cara super renomado, por exemplo, para ganhar o clássico do último clássico, o último jogo. Era só saber e conhecer a torcida do Cruzeiro, a força da torcida, o elenco, e fazer o arroz com feijão. Era tirar um meia e colocar outro meia. Não precisa ser um gênio para fazer isso. Por que o Abel, lá no Palmeiras, está tendo uma sequência e tal? O cara não é um gênio do futebol. Ele não revolucionou o futebol, cara. Se você for olhar um jogo do Palmeiras, o Abel faz o simples, cara. Ele tem uma leitura de jogo muito boa, ele consegue entender rápido o que está acontecendo de errado no time dele, ele consegue entender rápido como que o adversário está ganhando o jogo. Aí ele faz as mudanças e consegue mudar o time e consegue vencer o jogo, mas ele não faz nada de tão genial, assim, tão fabuloso, que ele não inventou a nova formação do futebol, não. Ele tira um meia, coloca um meia, e o meia entende muito bem o que ele quer que ele faça no jogo. Então é isso. O treinador que a gente precisa, talvez, está aí mesmo, é o Seabra. Só que ele precisa ter o apoio de todos. Diretoria, torcedor, grupo. Não vou falar imprensa não, porque a imprensa da TV, da rádio, eu sei que não... Só não vão desmerecer, eu sei que vão criar aquelas manchetes esquisitas, né, para diminuir o Seabra. Mas eu confio no trabalho dele, se for ele mesmo que for comandar a equipe e ele que for tomar as decisões. Se ele for ter a confiança da diretoria para fazer essas mudanças que vão precisar ser feitas, eu tenho certeza que lá na cabeça dele ele tem. Talvez ele não chegue e já de uma vez já saia mudando tudo. Não, mas aos poucos ele vai implementando a ideia dele, pode dar muito certo. Mas se a diretoria do Cruzeiro continuar com essa história de todo ano, o Cruzeiro faz aquele troca-troca de técnico, troca 4 técnicos no ano, a gente todo ano vai ficar pertinho ali de cair para a segunda divisão e uma hora acontece. Uma hora acontece. Então é isso que eu quero que mude. Eu quero que mude o comportamento da diretoria com os jogadores, com o técnico, dando a ele o suporte que ele precisa e o comando que ele precisa para poder gerir o elenco, escalar quem ele quiser, quando ele quiser, a posição que ele quiser e exigir dos jogadores respeito para o novo comandante do Cruzeiro. É isso que eu penso, não sei o que vocês pensam aí, mas para mim o Fernando Seabra pode sim ser um bom nome se acontecer isso. E eu tenho medo, eu não acredito muito que isso vai acontecer, viu? Mas espero que eu esteja errado e que a diretoria do Cruzeiro faça isso mesmo. Dê confiança para ele, e que não seja um jogo ou outro que vai mudar. E que você também, Seabra, faça um bom trabalho, faça o simples e o necessário para o Cruzeiro vencer. Só isso. Jogo a jogo, com certeza você é um cara muito inteligente, vai dar muito certo aqui. Tamo junto, até a próxima. Valeu!